Aleluia, Deus é bom e o diabo não presta, não é? Como aquele povo deveria estar fervoroso, né? Está assim muito intenso, porque eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, foram ensinados por Jesus, viram a ressurreição, Jesus apareceu para eles e eles tiveram uma convicção e falaram: a gente precisa dar continuidade. Essa foi a ordem do mestre, essa é a vontade de Deus, essa foi a instrução que nós tivemos da parte dele. Mas sabe que diante de tudo isso que a gente vê na igreja primitiva, porque os milagres não pararam, foram até maiores, a sombra curou, não é maior? No evangelho a gente não vê a sombra de Jesus curando. Mas no Atos dos Apóstolos a gente vê. A igreja primitiva, ela se moveu de uma maneira muito intensa, muito convicta daquilo. E diante disso, eu percebo que era uma igreja que estava em unidade, que eles estavam alinhados no mesmo propósito, que eles estavam conscientes exatamente daquilo que ia fazer, como fazer. Eles estavam unidos, como nós estamos hoje. E eles estavam fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Porque fala que no batismo, com a vinda do Espírito Santo no batismo, Jesus falou: fiquem reunidos. E eles estavam lá orando. E foram batizados. Em outro momento eles estavam reunidos orando. Eu vejo que quando Pedro foi preso, acusado lá, tentando, né? A gente não vai ler, porque eu quero ler outro ponto com vocês. Mas a gente viu que estava acontecendo uma situação com Pedro. Ele estava preso, mas a igreja estava reunida orando. A igreja não estava unida se lamentando, comentando, mas a igreja estava unida orando. Isso me traz uma convicção que, antes de tudo que eu vá fazer, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de comunhão. Porque, afinal de contas, o preço que foi pago naquela cruz por Jesus foi pelo restabelecimento, foi para a recuperação daquilo que foi perdido, que foi a comunhão. E quando nós temos a nossa comunhão restaurada, a nossa intimidade totalmente devolvida ali, que foi conquistada por Jesus, as demais coisas se apresentam. Porque no pacote da salvação ele é completo, ele não é pela metade. Mas o mais importante é o meu relacionamento com Deus. O mais importante para você é o seu relacionamento com Deus. Como que a gente vê isso? Vamos ver lá em Atos 6. Vai abrir ali, né? Atos 6, acho que versículo 4. No contexto desse capítulo, a gente vê que há uma reclamação do povo falando: olha, as viúvas não estão sendo assistidas, está deixando falha no ato de servir. E os apóstolos reuniram e tomaram uma decisão. Ele falou: olha, a gente precisa levantar homens cheios do Espírito, amém? Para que faça o serviço e a gente... Está aí, Atos 6? 6, 4... E eles vão fazer o quê? Quanto a nós, nos consagraremos ao quê? À oração. Eles não iam ficar sentados olhando os outros servirem as viúvas, fazer o trabalho, servir as mesas. Eles não iam parar com o serviço e só pregar quando fosse conveniente ou tivesse uma oportunidade. Não. Eles estariam se separando para um tempo de oração. Porque antes de servir, antes de ministrar a palavra, eles iriam ter um tempo de oração. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante o nosso serviço. É muito importante o que nós cooperamos com Deus. Mas Deus está muito mais interessado no nosso relacionamento com Ele. E isso não pode tomar o lugar. Porque muitas vezes o nosso dia a dia pode roubar, sutilmente. Principalmente, né, quem tem filho, trabalha no secular,
e de repente a gente não consegue se organizar. E aí deixa de desejar, deixa de servir de uma maneira conforme era para ser feito. Mas lá na igreja primitiva a gente tem um modelo. Ei, a gente precisa se organizar porque a gente não pode parar de orar. Porque eles entenderam com a convivência com Jesus que o segredo do ministério de Jesus, a chave do ministério poderoso de Jesus era a oração. Uma prova diz que em Lucas 11 diz que os discípulos falam: mestre, ensina-nos a orar. Seria muito massa expulsar demônio. Seria muito legal ver coxo andar. Isso é ordinário ver um surdo voltar a ouvir, um cego voltar a ver. Mas eles perceberam que falou: opa, se eu souber orar, o resto está tudo feito. Porque na oração a gente vai ter a revelação daquilo do que Deus quer e é para nós. Os milagres é bênção. Os prodígios mais ainda, as maravilhas nem se fala. Mas isso só vai se manifestar depois de uma vida de oração. O meu propósito só vai ser convicto dentro de mim quando eu tenho um tempo de comunhão. Porque quem vai me revelar é Ele. O meu tempo de comunhão com meu irmão pode me fazer aprender e entender muitas coisas. Mas a convicção e a revelação só vai vir a partir da comunhão com o Senhor. A nossa unidade é bênção. E glória a Deus por essa igreja, porque a gente ama estar junto, não é? Mas a gente precisa também amar e estar junto com Jesus. Todo mundo tem joelho aqui? Glória a Deus, se tiver nós ir orar e aparecer, filho. Sabe? Se renda. Muitas vezes a gente deixa de ter uma atitude de consagração, de entrega, por religiosidade. Ah, isso eu já não faço mais. Não, levante suas mãos, adore de uma maneira totalmente aberta, genuína. Você está diante do seu Pai. E Ele não te priva de nada disso. Ele não te cobra nenhum protocolo. Você é livre nele. Você é livre nele. E muitas vezes a gente pode achar ou cair no erro de que a oração é para você pedir, é para você apresentar um problema. Não. É muito mais além. Você pode ir muito mais além. De repente vai ter instrução que você vai chegar, entrar no seu quarto e essa vai ser o seu momento de oração. De só desfrutar da presença. De repente você vai estar orando em outras línguas, porque o Espírito ele vai interceder por você, vai interceder por alguém que está pedindo, vai estar trabalhando ao seu favor, sem que você ore de uma maneira natural na sua língua. Porque a gente vê que na Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar. E muitas vezes acaba o assunto. Não acaba entre a gente, né, amiga? Mas às vezes acaba o assunto. E aí? Vai orar em outras línguas, mas não perca a essência do que é estar orando sem cessar. Paulo em Efésios lá, ele fala: eu não cesso de dar graças. Eu não cesso de estar falando de vocês. Eu não cesso de dar graça ao povo de Efésios, né? Que era a carta para eles. Mas de repente eu e você não podemos cessar de dar graça pelo aquele familiar que ainda não se converteu. De repente eu e você não pode cessar de dar graça pelo ministério, pela aquela pessoa que está servindo com você e está com desafio, pela sua igreja, pela vida do seu pastor, pela vida do seu líder, pela vida do meu líder. A gente não pode deixar de passar a oportunidade de você estar diante de um Deus com livre acesso e não fazer nada com esse tempo. Sabe, a gente vê o deslumbre que era na antiga aliança. E aqueles homens muitas vezes desejavam, ansiavam. Você vê Davi salmodiando como ele tinha expectativa e desfrutava da presença do Senhor. E hoje nós temos ele o tempo todo. E muitas vezes a gente ignora.
Não de uma maneira intencional, mas de uma maneira que o cotidiano te consome de tal forma que você esquece quem está com você. Mas isso não é para a gente ter um senso de condenação. É um tempo da gente se reorganizar e falar, opa, isso é primeiro na minha vida. A minha vida é dele. É ele que vai fazer como quer. É ele que vai conduzir. Agora, como eu vou saber se eu não tenho comunhão? Antes que ele use um profeta, antes que ele use alguém, antes que ele se revele através de uma forma externa, ele vai falar pelo teu espírito, porque essa é a maneira que ele se comunica conosco. E quando você está em oração no espírito, quando você está em tempo ali com ele, você pode ter certeza que ele vai trazer coisas para a sua vida. Sabe, queridos, essa última semana eu falei, sabe, a gente tem que ter uma convicção da sensibilidade do espírito tão grande, que de uns dias para cá eu comecei a orar e eu falei, Pai, quem entrar na igreja, eu quero estar tão sensível no espírito, para que eu possa cooperar com uma vida que a gente saiba que o Senhor sabe que está prestes a acontecer algo, e ele entre num ambiente que ele possa perceber o temor do Senhor e falar, a minha vida mudou hoje, porque eu senti a presença de Deus. Talvez ele não vai perceber pelo Espírito, não vai ter o entendimento. Talvez um visitante, um convidado, né? Ou uma pessoa que está tão aflita, está tão com a cabeça cheia de coisa, que às vezes a gente, né? A gente pergunta, meu Deus, cadê você? E esquece que ele está aqui. Tem pressões que chegam na nossa vida. Mas sabe, queridos, uma vida em consagração, uma vida rendida ao Senhor, eu tenho certeza que se ele encontrar um espírito sensível, alguém atento, ele vai comunicar algo a você e você vai salvar uma vida. Tem coisas que a igreja precisa se mover de uma maneira muito mais extraordinária. Estamos num tempo em que hoje as pessoas precisam ver cadeirante andando, cego vendo, surdo ouvindo, para poder perceber. E se essa for a maneira de Deus alcançar, eis-me aqui. Amém. Porque eu creio, como eu disse, eu falo, aonde eu for eu sou imã, e eu creio que a nossa igreja é imã. E vai chegar pessoas aqui, tão atormentada, que você vai perceber no seu espírito, falar, ela precisa de um abraço para perceber a paz. Ela precisa do meu sorriso para perceber a paz. Mas uma vida de oração vai trazer essa sensibilidade no seu espírito. Porque as pessoas não podem mais entrar e sair daqui da mesma forma, de uma maneira indiferente, para chegar e falar, não, eu fui para o culto hoje. Ah, eu louvei um pouquinho hoje. Ah, a palavra hoje foi legal. E quando sair daquela porta para lá, continua sem o temor, sem o entendimento e vai ter uma vida leviana. Não é mais tempo para isso. Nós estamos aqui para salvar vidas. E uma vida em oração, Jesus, por onde passou, ele fez a diferença. Por conta da comunhão, porque ele só fazia o que viu o Pai fazer e só falava o que ouvia do Pai. Eu e você não podemos ser diferentes. Não podemos mais ser omissos nisso. Aonde você estiver, você tem que levantar uma percepção, você tem que se levantar por dentro e falar, Pai, eu sei que teu Espírito é comigo. O que eu vou fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? E não é só aqui, é onde nós estivermos. De repente, dentro da nossa casa, nosso filho está passando por alguma coisa e a gente não percebe. Mas por quê? Porque a gente não está olhando, não está observando, porque a gente está trabalhando demais? Não, talvez você não está orando, não está percebendo, porque não há nada que fica oculto aos olhos daquele que pergunta ao Senhor. Deus, ele está pronto para responder tudo para nós. A diferença é se a gente está pronto para ouvir. E com a disposição para parar para ouvir. Porque ele não se cala, Deus não ficou mudo. E sabe, e nós vemos que todo avivamento, todo movimento que a gente vê,
eu não digo por trás, mas à frente ia um homem de oração. É como se abrisse caminhos, é como se abrisse portas. E a oração é uma chave que abre portas, que nem tem fechadura. A gente vê isso no testemunho de Paulo. Estava preso. E o que ele foi fazer à meia-noite? Louvar e adorar. Orar. Cantando, louvando. Estava adorando ao Senhor. Um tipo de oração, de adoração. Salmodiando. A Bíblia não fala especificamente o que ele estava dizendo, mas ele estava em oração, um espírito de oração, de gratidão. Ele estava ali rendido. Mesmo preso, mas conectado aonde? Com o Pai. Conectado com Deus. Ele sabia em quem ele cria. Ele preso ou não. Mas veio alguma chave para abrir aquela cadeia? Houve algum trator para derrubar aquelas paredes? Não teve, meu irmão. O poder da adoração dele, do louvor dele, derrubou paredes, abriu cadeias, que nenhuma outra chave, nenhum outro homem poderia fazer. De repente, a gente está diante de uma situação que somente uma oração, uma consagração, um tempo de comunhão, pode reverter toda a situação. Um tempo de intimidade, o Senhor vai te dar a pessoa certa, o caminho certo e a forma certa. E da mesma forma, Ele vai falar, não vá, não faça, não quero. Não é para você. Sabe, vai vender algo, pergunte ao Senhor, se é para vender? Não, eu preciso vender, mas para vender quando? Como? Vai chegar, como vou fazer? É para comprar? Não, mas eu tenho dinheiro. Não, mas mesmo eu tendo dinheiro, é para comprar? Sabe, uma vida consagrada, você apresentando tudo ao Senhor, você está dizendo assim, eu quero dizer para você, Deus, que tudo que eu faço, você tem que estar junto. Porque eu só confio naquilo que o Senhor diz. Eu só sei que vai dar certo se o Senhor estiver comigo. Eu só quero ir até onde o Senhor estiver. Se eu der um passo onde o Senhor não está, eu retrocedo. Eu não quero ir além. Porque é uma vida de comunhão que vai fazer você avançar e prosperar. Ei, a sua oração vai abrir portas que nem fechadura tem. A sua oração vai te dar direções que nenhum especialista poderia dar. A sua oração vai mudar resultados que homem nenhum poderia imaginar. O seu momento de comunhão vai te trazer revelação de coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e ninguém jamais pensou imaginar. A sua vida de comunhão, ela vai mudar relatórios. Sabe, tem coisas na vida da gente que às vezes a gente passa por falta de ouvir um minutinho o Senhor. Ou às vezes Ele até falou, mas você estava tão na correria, tão disperso que não se atentou. Mas sabe, é tempo da gente estar mais sensível ao Espírito. Da gente chegar aqui, chegou mais cedo, vamos se dedicar. Sabe, Senhor, eu estou aqui orando. Quem chegar aqui e precisar de mim, eu estou aqui. O Senhor pode contar comigo. Estou atenta. Estou esperta. Estou ligada. Sabe, não estou cochilando. Está tudo bem. Eu estou aqui. Aonde você estiver. A igreja, a igreja primitiva, ela cresceu de uma forma tão extraordinária, mas porque homens perceberam que a vida de oração estava sendo comprometida. Então, muitas vezes, a aceleração que nós estamos tanto declarando. Porque, olha só, a palavra de Deus diz que o Senhor está abreviando os tempos. Por conta do pecado, da iniquidade do homem, o tempo está sendo abreviado. Eu tenho essa percepção, eu concordo. Eu percebo que as estações, parece que a gente não está vivendo mais as estações do ano, parece que a gente já está vivendo anos à frente, né? Um dia desses a gente estava aqui falando de Réveillon, de Natal, e já estamos nós lá de novo, daqui a um tempo, daqui a algumas semanas. Não é assim? Então nós percebemos uma aceleração. Só que você concorda comigo que se as coisas estão sendo abreviadas, naturalmente e espiritualmente também tem que ser. O Senhor está trazendo velozmente grandes coisas para nós. O Senhor está acelerando ministérios,
bênçãos o Senhor está fazendo, mas a nossa atenção e a nossa disposição tem que estar na mesma velocidade. Se for de vez em quando, se for ali e uma coisa meio que superficial, você não vai desfrutar daquilo que é verdadeiramente veloz e do tempo de aceleração da parte do Senhor na sua vida. Você vai ver muitas pessoas correndo e avançando. Você fala, opa, fiquei para trás. Não, por quê? Meu irmão, se conecte. Se conecte. Invista tempo. Invista tempo. Irmã, eu tenho 10 minutos no dia. Faça 10 minutos, mais 10 minutos bem feito. E eu garanto que esses 10 minutos vai render coisas que você não faria em um mês, não faria em um ano. O Senhor vai te dar instruções, vai te trazer revelações, que vai mudar o percurso da sua família, da sua casa, dos seus negócios. Um tempo de oração, de consagração, de uma sensibilidade no Espírito, ela salva geração. Salva gerações. Porque a gente se dispersa muito fácil. Mas quando você está conectado com aquilo que de fato é verdadeiro, é diferente. É diferente. E a gente vê aqui 1 Tessalonicenses 5:6. Se quiser colocar na King James. Deus é bom? Diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Sabe, a gente tem que ter uma postura e um posicionamento diferente. Né? E eu tenho dito, Senhor, eu estou pronta. Eu quero estar pronta. Eu quero estar atenta. No meio da noite, o Senhor falar, Rafaela, fala, opa, que nem houve com Samuel. Eis-me aqui, Senhor. O que está acontecendo? Quem está precisando de mim? Por quem que eu posso orar? Se eu não tiver isso na hora, vamos orar em línguas. Pai, que o Senhor sabe que o Senhor ora por mim, mesmo quando eu não entendo. Quando a gente está orando em outras línguas, só abrir um parênteses aqui rapidinho. O Espírito ora por nós. E quando o Espírito está orando, a luz do reino, no reino espiritual, é o nosso Espírito. A lâmpada. Então, o Espírito de Deus se comunica conosco através do nosso Espírito. Então, o nosso Espírito se comunica também com Ele pelo Espírito. Amém? Quando você ora em outras línguas, você está orando, revelando, o Espírito está revelando aquilo que você está orando. E você pode orar por interpretação. Mas no reino, você está cooperando com o modo de oração de Jesus. Olha só que extraordinário. Isso eu li no livro Quando Jesus Ora Através de Você. Então, muitas vezes, querida, a gente não vai ter um motivo específico. Não, lá em casa está tudo bem, mas eu vou orar em outras línguas. Senhor, eu oro em outras línguas por aquilo que eu não tenho ainda nenhuma convicção, mas o meu espírito ora e o Senhor vai levar até o que precisa. E logo, logo você vai ter essa percepção. Nossa, era essa nação, era uma pessoa, era um livramento, era uma direção. Então, a gente não pode perder tempo se comportando como os demais. Volta lá, Lari, por favor. Nós temos que ter uma posição diferente. Mas estejamos alertas e estejamos sóbrios. Alertas e sóbrios. Alerta, atento, esperto, conectado, ativo e sóbrio. Com nada além do que a gente precisa ter para discernir a palavra do Senhor. A palavra é aquilo que vai decidir, definir aquilo que você pode estar por dentro. O Espírito nunca vai trazer algo para você em oração que esteja em desacordo com a palavra dele. Tudo aquilo que você orar e pedir, tudo aquilo que você precisa de entendimento, de direção, ele vai falar de acordo com aquilo que a gente já tem acesso, que é a palavra de Deus. Então, o que é o estar sóbrio? É você não estar contaminado com nada.
é você estar tirando, excluindo tudo aquilo que não precisa. Deixa você de uma maneira lúcida, sóbria, totalmente antenada ali, ó. Eu sei que a receita do bolo aqui é só leite e ovo. Não, então só tem leite e ovo. Sabe? E Jesus fala que... agora eu não lembro aqui o versículo, mas ele fala que a casa do meu pai é conhecida como casa de oração. E nós sabemos hoje que o Espírito mora em nós. Então aqui não é a casa de uma ministra. Aqui não é a casa de uma pessoa que é, né, de uma mãe. Aqui não é a casa de uma esposa. Aqui é o templo de Deus. E o templo de Deus é um templo de oração. Então nós somos um templo de oração. Você, aqui, essas paredes, não é a casa de Deus. Mas você, como igreja, o corpo de Cristo, você, sendo a habitação do Espírito de Deus, você precisa ser reconhecida como uma mulher que ora, como um homem que ora. Porque Jesus disse que é a casa de oração, né? Muitas vezes as pessoas podem reconhecer por um título. É um evangelista, é um pastor, é uma ministra. Não, não, não. Eu sou uma filha de Deus e eu sou reconhecida por ser uma mulher que ora. Porque é assim que Ele me vê. O chamado é algo que a gente vai se apresentar, mas aquilo que nós somos é independente de. Então a oração não é para quem tem chamado ministerial. A oração é para todo filho de Deus. Porque é um tempo de comunhão que foi trago através de Jesus naquela cruz para nós. E quando você desperdiça esse tempo, você está, talvez inconscientemente dizendo, falando assim, isso não faz parte do pacote, deixa eu ficar só com a outra parte. E não é bem assim. Então, glória a Deus porque a gente tem essa oportunidade de estarmos em unidade em oração. E mudando circunstâncias, mudando destinos, mudando gerações, mudando resultados, mudando relatórios, porque nós somos um templo de oração. Por onde nós formos, nós somos aquele templo ambulante de oração. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Outro dia eu estava na rua, e aí eu orando em línguas, né, baixinho, só mexendo assim, aí eu vi que o povo olhava e ficava assim. Eu falei, o povo tá vendo, né? Eu não posso, né, escandalizar os irmãos, pensar que eu sou doida. Depois, como é que eu acesso? Vai que eu falo alguma coisa, a mulher, não, é a doida, estava ali agora falando sozinha, agora veio falar isso. Mas é em todo o tempo, querido. É um privilégio para nós poder termos esse acesso ao Senhor, amém? Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez essa confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, né, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.